João, queria ouvir a sua opinião sobre isso como professor de história. Olha né? só, qual é a sua visão a gente tem que remontar, aquela geopolítica ali foi montada dentro ainda, né, do mundo bipolar da Guerra Fria, não é isso? Então, é uma região ali, entendeu, estratégica. Hoje em dia, entendeu, não é tão importante o canal do Suez, que já foi importante para a hoje não é tão importante, porque só 2% do petróleo passa por ali. Mas na época, né, antiga, entendeu? Quando o Nasser assumiu o poder, nacionalizou, inclusive, né, com o apoio da União Soviética, com o apoio dos Estados Unidos também, contra a Inglaterra e França, que dominava, com a França, Inglaterra e França. Eu acho que tem alguém na linha, Babade. Vamos abrir a oportunidade para um telespectador. Quem está na linha? Alô? Pois não? Aqui quem está falando é Marli Verdade. Quem? Marli Verdade. Ô, Marli, prazer em tê-la aqui no Cidadania e Socialismo. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão falando na construção da Moringa, que na época que o prefeito fez aquilo ali não teve a visão de futuro. Gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre o nosso plano diretor de Cabo Frio. Como é que está? Se existe, se foi aprovado, como está o andamento? Essa é a minha pergunta. Olha, o conhecimento que eu tenho é que o plano diretor de Cabo Frio, ele é muito antigo, me parece que é da década de 70, está incompleto, tem várias coisas ali que precisam ser regulamentadas, principalmente na questão da utilização do solo, na lei de utilização do solo, o que tem gerado medidas, às vezes, que a prefeitura, mensagens que o executivo manda para a Câmara, alterando, como houve aquele caso recente da ogiva, que alteraram o gabarito da ogiva, quer dizer, vem sendo feito assim, medidas que não têm transparência, que não é debatido com a sociedade. Eu creio que a Câmara teria que se debruçar um pouco mais sobre isso, tá? É uma matéria que realmente é confusa, ela não é de grande divulgação para quem está fora da estrutura do poder, né? A pessoa tem que se esforçar para tentar ir lá e conseguir alguma coisa mais específica, né? Então, a questão do plano diretor, ela está confusa e precisa ser melhor esclarecida pela Câmara de Vereadores, que é uma lei que foi elaborada na década de 70 e que, no meu entendimento, a produção informa aqui que está muito alta, está dando um pouco de microfonia, Marli, para que você abaixe um pouquinho. Ok. Né? E as medidas que têm sido feitas para melhorar o plano diretor têm sido feitas assim, a varejo, sem um planejamento estratégico, conforme o Babade cobrou aqui, né? Não, tá certo, mas eu acho que essa modificação do novo plano, do plano diretor, tem que ser a comunidade. A produção informa, Marli, a produção informa que ainda está um pouquinho alto, né? Que está dando uma microfonia grande. Seria interessante. Não, está baixinho aqui. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Pois não, Marli? Eu acho que tem que haver uma modificação, uma atualização, um estudo, mas tem que ter a participação da sociedade, de toda a comunidade. E eu já ouvi falar que teve alguma coisa, alguma conversa sobre um plano diretor, mas eu não participei de nada, não fiquei sabendo. A da ogiva fizeram uma audiência pública e não divulgaram nada para ninguém, exatamente para não ter debate. Marli, uma das coisas que acontece hoje em Cabo Frio é a falta de debate, a falta de transparência nas matérias, entendeu? Nos projetos de lei que são encaminhados para a Câmara, transparência na utilização dos recursos públicos. Cabo Frio está padecendo disso. Uma lei dessa que envolve a cidade, como o Baldi falou, o projeto de desenvolvimento da cidade tem que passar pela lei do projeto diretor e isso tem que ser discutido com a sociedade. Gestão participativa. Não cabe mais aquela política feita apenas de cima para baixo, sem ouvir as comunidades, sem ouvir a organização da sociedade civil, né? Então, a tua colocação é muito pertinente, porque as coisas, essa lei tem sido remendada, né, de uma forma que não tem tido realmente a participação popular. É verdade. E, inclusive, a gente tem que exercer a nossa cidadania para participar mais, né, dos projetos da prefeitura. Tem que haver realmente mais comunicação com as pessoas. Mas aí passa por uma melhor representatividade da Câmara, porque a Câmara de Vereadores é que representa o povo. Por isso é que essa semana nós conversamos aqui no programa passado sobre o aumento do número de vereadores da Câmara, que num primeiro momento para a população passa assim, vai aumentar o número de vereadores, vai aumentar a despesa, mas não é verdade. O STF, a PEC, aliás, que foi aprovada, ela aumenta o número de vereadores de Cabo Frio para 21 vereadores, mas reduz o gasto de 7% para 6% do orçamento.
o que inclusive vai melhorar, porque vai ter que ser cortada mordomias, vai ter que ser cortado assessores. E uma Câmara de Vereadores com 21 vereadores abre a possibilidade da eleição de vereadores de setores mais progressistas que não vão estar ali vulneráveis ao fisiologismo, ao assistencialismo e às garras, entre aspas, do Poder Executivo, que é o que acontece. Quando o vereador se subordina às determinações do Poder Executivo, ele não tem condição, liberdade e independência para fazer a discussão ampla dessas questões. Né? Então, se manda-se um projeto desse para a Câmara e existe um vereador lá que está preocupado com a representação popular, ele vai exigir que isso seja esmiuçado para a sociedade e que haja um debate maior sobre isso. Então, eu acho que a responsabilidade é da sociedade de Cabo Frio estar atenta às próximas eleições e pensar seriamente sobre isso. É importante nós termos diversidade e pluralidade dentro do Legislativo de Cabo Frio, como temos na Alerj, de uma forma ou de outra, como temos no Congresso Nacional, apesar do domínio que vai sempre existir de quem está à frente do governo. Quem está à frente do governo vai ter sempre uma bancada maior. Isso, da forma que se dá o processo eleitoral no país, é inevitável. Mas é importante que as pessoas analisem todas as possibilidades durante esse processo de escolha, desse processo de disputa. Eu agradeço aí a tua participação, eu acho que você chamou a atenção para um caso importante, que inclusive serve de sugestão, Babad, para a gente trazer aqui uma pessoa especializada nisso, de preferência um engenheiro. Tem muita gente boa na Azaerla que conhece profundamente o plano diretor, Marli, e você deu uma sugestão excelente, vai entrar aqui na pauta, para que a gente faça uma entrevista com uma pessoa que conhece profundamente o tema e coloque isso de forma clara e para toda a população de Cabo Frio que assiste a Jovem TV, tá? Eu te agradeço muito aí a contribuição e a participação. Tá ok. Eu agradeço a sua atenção. Eu vou te colocar aqui no sorteio do livro, tá? Tá ok. Para você concorrer aqui ao Muito obrigada. A Arte da Guerra. Marli Verdade, não é isso? Marli Verdade. Ok, Marli. Obrigada, tenha uma boa Obrigado. tarde. Babad, a gente ela abordou um tema muito relevante, mas eu queria que você completasse esse raciocínio aí a respeito do... A questão, por exemplo, lá, né, historicamente, começou com o Nasser, né, no antigo mundo bipolar da Guerra Fria, correto? E o Nasser era socialista, era apoiado pela União Soviética, ele nacionalizou o canal do Suez, porque era um local estratégico, né, o canal do Suez, e começou. E a partir do Egito, de Nasser, a Líbia também, os coronéis, né? Os coronéis ascenderam o poder. Na Líbia, o Gaddafi. No Iraque, ascendeu o Saddam, entendeu? Para modernizar, entendeu? Os países, acabar com o Estado teocrático, monarquias teocráticas e tornar, entendeu? Colocar Estados republicanos e laicos, entendeu? Começou esse movimento começou com o Nasser no Egito, que se espalhou, né, para a Líbia, se espalhou para o Iraque, se espalhou também a Argélia, né, foi um processo popular né, da libertação da Argélia, foi popular, se espalhou também para a Tunísia, quer dizer, né, e atualmente, entendeu, se esgotou esse processo. E o povo, né, no Egito, por exemplo, 30 anos, o povo ali, né, aí depois o Nasser morre, aí vem o Anwar Sadat, também é assassinado. Agora, a questão fundamental ali é a ligação, o que se vai se colocar no lugar do que está. Então, os Estados Unidos, né, na geopolítica dos Estados Unidos, né, e que a referência é o Estado de Israel, né, tanto é que mantém boas relações, o Egito desse ditador lá, mantém, coisa e tal, e eles estão com os Estados Unidos hoje, entende? Só não radicaliza o processo para derrubar o camarada, por quê? Porque eles estão com medo do que vai se colocar no lugar. E está com medo dessas ligações deles, dos interesses dos Estados Unidos ali. Que o interesse maior dos Estados Unidos é Israel. É isso? A gente torce que essa revolução democrática nos países árabes chegue também à Arábia Saudita, né, que é uma monarquia absolutista, teocrática. Que é outro medo dos também Estados Unidos. E é isso. E o que a gente pode trazer disso para a nossa realidade, Babad? Mostra a força que tem a população quando se mobiliza. Então, quando a gente começa a reclamar que a questão está muito difícil, que os políticos não estão agindo de forma correta, de forma ética, republicana, cabe a gente se manifestar um pouco mais, se indignar um pouco mais e procurar sempre
estar atento a essa questão. Se mobilizar. Ninguém precisa estar filiado a partido político, a sindicato, não. É uma questão de cidadania e, às vezes, quando a gente é chamado a exercer a cidadania, nós precisamos exercer. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no processo do Egito é o seguinte, que as pessoas, né, que vão votar que tem portaria lá, que são pessoas que ganharam 30 anos, né, serviram ao regime 30 anos, quando sentiram que estão perdendo os privilégios, vieram se contrapor, entendeu? Ao povo, né? Ao povo. É uma coisa parecida. Pode trazer para cá, fazer analogia. Quando né? tem as manifestações, aqueles portariados que não trabalham, que estão lá prestando favor para político, e Cabo Frio tem muita gente assim, fruto desse processo eleitoral distorcido. Aqui se ganha eleição não só com dinheiro na Bíblia e com a mão na Bíblia e no bolso, se ganha eleição nomeando pessoas de forma sem concurso e que não prestam serviços Aí é o cofre, né? Aí é o cofre. Exatamente. E aí a gente tem que estar atento a tudo isso. O tempo passa, Babade, a gente já está caminhando aqui para o final, né? A gente conseguiu abordar. Os temas vão ser recorrentes, a gente tem a oportunidade de trazer aqui à tona. O objetivo é esse, né? É estar discutindo isso de forma assim aberta com todos vocês, né? E antes de encerrar, eu queria deixar aqui a frase, né, de reflexão. A gente tem sempre uma frase de reflexão e que reflete um pouco essa questão aí do Egito, né? Como é importante. É uma frase do grande socialista italiano Antonio Gramsci, que ele diz o seguinte, né? Devemos opor ao pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Né? Uma frase curta, para repetir, devemos opor ao pessimismo da razão, o otimismo da vontade. Traduzindo, né? O que Gramsci não tem quer dizer jeito, com né? isso? Né? Não tem jeito. Tá difícil. Mas se houver vontade, se houver mobilização, a coisa vai. E o povo, né, unido, né? Exatamente. Às vezes, gente, não há vontade política por parte do governante. Mas se houver vontade no espírito de cidadania da população, transforma a vontade política, porque o Mubarak vai ter que renunciar pela pressão popular. E não tem jeito. Pela pressão popular. É uma questão de saber quando, né? Pela pressão popular. Vamos aqui sortear o ganhador aqui do nosso livro de hoje, né? Para quem participou aqui pelo telefone e pelo MSN, né? E a participante vencedora aqui. Aí esse locutor que vos fala tem que colocar o óculos para enxergar de perto. Foi a Adila que participou aqui pelo telefone aqui, né? A produção vai fazer um contato aqui com ela para que ela possa ver a melhor forma aí de receber o seu livro. Babade, programa de estreia, né? A gente fez aqui um debate sobre esses temas, vamos dar continuidade. Muito boa aí a tua participação, prazer tê-lo aqui como companheiro e vamos em frente, né? Eu acho que o formato é esse. Vamos em frente. Vamos convidar e continuar convidando pessoas quando for temas, né? Temas de educação, chamar pessoas mais... Porque temas de estrito senso, né? Mais especial. Agora, eu acho que esse formato é bom, né? A gente comentar o que está se passando na cidade, está passando no Brasil, o que está se passando no mundo. Não é isso? E de forma independente, porque é importante que todos saibam. Babade é do sem rabo preso PCB com ninguém. E eu sou do PSOL. Sem rabo preso com ninguém. Então não temos nenhuma vinculação e podemos falar de verdade. Quero me despedir de vocês, marcar um novo encontro para a próxima semana, onde estaremos aqui de volta, né? E dizendo sempre, pessoal, em 2011 eu tenho certeza que o sol nascerá para todos. Até lá e um grande abraço. Foi